Protocolo, protocolo, protocolo. E a gente precisa entender primeiro o conceito, o que é um protocolo, que na verdade é um conjunto de informações, um conjunto de ações que vão direcionar aquela pessoa a seguir um padrão, a seguir uma conduta, que é muito utilizado na área de saúde, principalmente na área assistencial, ou seja, e de gestão também, ou seja, a gente viu aí que nessa condição da Covid-19 saíram diversos protocolos que a gente deveria utilizar para se proteger e não contrair a doença. Então, sendo assim, foi utilizada aí como protocolo a utilização de máscaras, a utilização do álcool em gel. Então, foram dadas orientações de como você deve agir para não se contaminar e dessa forma não ter Covid-19. Isso é um protocolo. A gente na área de saúde, a gente trabalha muito com protocolo, a gente utiliza muitos protocolos, inclusive operacionais padrões, para que a gente tenha uma conduta correta, uma conduta padronizada em diversas situações, inclusive de emergência, que às vezes a gente fica tenso, estressado, a gente não sabe como se direcionar. Então, para isso serve um protocolo. Na auriculacupuntura, os protocolos eles são utilizados muitas vezes não de forma correta e adequada. E o que seria utilizar um protocolo de forma correta e adequada? Primeiro a gente tem que entender que os protocolos eles não devem ser vistos como os vilões da auriculacupuntura. Não é ruim utilizar um protocolo, mas dependendo da forma que você utiliza, sim, pode ser negativo essa utilização. Como assim? Primeiro você precisa entender que o protocolo ele pode ser utilizado em algumas situações e ele inclusive é feito para isso. E aí existe, primeiro, antes de mais nada, uma diferença de o que são protocolos prontos e protocolos individualizados, que a gente costuma chamar. E aí, para isso, quem está aqui assistindo a live, anota, pega agora um papel e caneta, porque eu coloquei aqui quais são os pontos que são favoráveis e as diferenças do que é um protocolo pronto para que é um protocolo individualizado na auriculacupuntura. E aí o primeiro ponto que eu gosto de destacar aqui é que um protocolo pronto você vai encontrar com maior facilidade, inclusive está disponível em vários locais. Um protocolo pronto você encontra em livros antigos de medicina tradicional chinesa que trabalham com auriculacupuntura. Protocolos prontos você encontra na internet com livre acesso. Protocolos prontos você encontra inclusive quando você vai estudar sobre a auriculacupuntura numa visão científica. Então, quando você pega um artigo científico sobre aquele tema, auriculacupuntura e ansiedade, quando você vai olhar a forma como foi feito aquele estudo científico para tratar a ansiedade com a auriculacupuntura, eles utilizam métodos. E aí, dentro desses métodos, tem lá quais foram os pontos que eles utilizaram, que foram padronizados para todos os pacientes. Então, a gente consegue encontrar protocolos prontos em artigos científicos e conseguimos, sim, replicar esses protocolos em outros pacientes. Mas é importante que a gente coloque aqui uma observação que o protocolo pronto, apesar de ser fácil de ser encontrado, ele tem que ser generalista. Então, o protocolo pronto, ele não vai analisar a especificidade do seu paciente. Então, se eu vou atrás de um protocolo pronto porque eu tenho um paciente que tem ansiedade ou porque eu quero me tratar e eu tenho ansiedade, então eu vou encontrar o protocolo lá de ansiedade montado. Só que aquele protocolo é de ansiedade. E na grande maioria das vezes o nosso paciente ele não vem só com ansiedade. Ele vem com ansiedade específica a alguma coisa. Ou ele pode vir com ansiedade junto com dor de cabeça. Ele pode vir com ansiedade junto com algum medo que ele tem, alguma fobia que ele precisa ser tratado. Então observe que se eu for utilizar o protocolo pronto de ansiedade, eu vou ver o paciente de forma generalista. Eu não vou aprofundar no caso dele. Então o primeiro ponto que eu preciso que vocês anotem aqui, quem está com papel e caneta, que a diferença do protocolo pronto para o individualizado é que, primeira coisa, é generalista e ele é encontrado em diversas formas, ele tem livre acesso e por mais que você pesquise um modelo de protocolo, quando você vai estudar o protocolo pronto, você vai ver que dependendo da pessoa que estudou aqueles pontos, da experiência que ela tem, do livro que você adota, são protocolos diferentes.
Muitas vezes não se entra num consenso. Qual o melhor protocolo para ansiedade na auriculoacupuntura? Qual o melhor protocolo na auriculoacupuntura para trabalhar dor nas costas? A gente não encontra. E aí, o que faz com que esse protocolo dê certo é você replicar ele com seus pacientes. E aí, se funcionar, você continua adotando. Do contrário, você cancela aquele protocolo e vai para um próximo protocolo. E aí, isso é um ponto negativo que você vai acabar muitas vezes perdendo tempo, porque o paciente ele não espera para que você dê resultado. Na grande maioria das vezes, ele vai procurar talvez outro profissional ou desistir da auriculoacupuntura pensando que a auriculoacupuntura não é para ele. E aí, existe uma diferença nesse ponto do protocolo que a gente adota e que a gente ensina aos nossos alunos a utilizarem de forma individualizada. Quando eu utilizo um protocolo individualizado, já está o nome dizendo individualizado. Eu vou analisar o indivíduo, a pessoa que me procurou para ser atendida. Então, nesse processo, e ao invés de ser generalista, feito o protocolo que eu encontro pronto lá, feito, esse protocolo eu vou me voltar para a realidade que eu encontro naquele paciente, a demanda que ele quer que seja suprida. Então, se ele tem uma dor de cabeça, eu consigo focar em pontos para dor de cabeça junto com pontos de ansiedade. Então, eu consigo ter um protocolo que ele acaba sendo aí o segundo ponto que favorece o protocolo individualizado, talvez mais resolutivo para esse paciente. E aí, uma diferença do individualizado para o pronto é que a tendência é que o individualizado ele traga um resultado mais rápido, em pouco tempo. E na grande maioria das vezes, quando você sabe avaliar bem esse paciente e utilizar o passo a passo correto para formar um protocolo voltado para ele, você consegue o resultado já na primeira sessão. Então, na primeira sessão, o paciente ele já melhora, ele já sai do seu consultório, ou, dependendo se você não tem um consultório, você vai trabalhar no home care, que inclusive é uma das portas de entrada, é o início para quem trabalha com auriculoacupuntura e não quer um espaço, quer ter uma maior liberdade para trabalhar no seu horário, não assumir compromissos. Então, quando você vai trabalhar na casa do paciente, a gente observa que esse protocolo individualizado, ele pode ser muito bem utilizado, dando um resultado rápido. E aí, na primeira sessão, o paciente tendo esse resultado rápido, ele já começa, além de ficar encantado com o seu trabalho, porque você resolveu o problema que ele te trouxe, e essa é a função de quem trabalha com auriculoacupuntura, resolver os problemas utilizando a técnica. Ele também vai olhar para você e vai dizer: essa pessoa é uma pessoa que eu quero ter por perto. Esse profissional, ele é diferente dos outros, porque na primeira sessão ele já me deu resultado. Então, ele vai acabar olhando para você de forma diferente. Ele olha para você como um profissional que tem autoridade nessa técnica e um profissional que toda vez que ele tiver qualquer outro tipo de problema, ele sabe que sim, ele pode chamar e que é uma pessoa que ele confia. Então, a utilização do protocolo individualizado traz esse resultado rápido, eficaz, que o paciente ele espera. Um outro ponto que eu coloquei aqui é que, como eu tenho um resultado rápido no protocolo individualizado, no protocolo pronto, que já está lá montado, você precisa saber como utilizar aquele protocolo. Como não foi você que fez o protocolo, não foi você que pensou sobre esse protocolo, não foi você que arquitetou o passo a passo dos pontos que devem ser colocados e a escolha deles, então você precisa entender como funciona o protocolo. Então, para isso, você precisa entender qual foi a mentalidade daquela pessoa que foi adotada para que ele decidisse que aqueles pontos eram bons para a ansiedade. Como foi a forma que ele pensou e como deve ser replicável aqueles pontos no seu paciente. Do contrário, você pode estar utilizando um protocolo sem saber como utilizar, esperando um resultado que talvez você não tenha, porque talvez aquele protocolo não é para aquela condição específica que seu paciente apresenta. Então, além de dominar o protocolo pronto na visão de quem o fez, que é diferente do individualizado, onde é você que faz, então você entende o processo, você sabe quais são os pontos corretos que deve adotar, no protocolo pronto, por você não entender todo esse processo na grande maioria das vezes e por você não olhar o paciente de forma específica, o resultado pode, por mais que seja padronizado, generalizado, ele pode não funcionar em alguns pacientes.
Ou ele pode acabar funcionando, mas a longo prazo. Então, em vez de o paciente fazer uma sessão e na mesma sessão ter o resultado, pode acontecer dele ter um resultado a longo prazo, no caso com 5 sessões, 6 sessões. Ou ele pode, inclusive, ter um resultado que não perdure durante muito tempo. Ele faz o tratamento agora, ele não passa muito tempo com esse resultado do tratamento e aí ele vai ter que de novo fazer tratamento com você. Se for um paciente que aí não tem muita condição de pagar pelo seu tratamento, ele vai fazer uma sessão por semana, então dependendo da situação, talvez ele precise do seu atendimento mais de uma vez por semana e aí para ele talvez não caiba no bolso. Então observe que o protocolo pronto, ele tem essa limitação, que se você souber como utilizar ele, isso pode ser melhorado, tá? Mas entenda que o protocolo pronto, ele também dá resultado. Mas como ele é um protocolo generalista, ele não vai dar resultado em 100% dos seus pacientes que você utilizar ele. E aí nesse momento, quando ele não dá resultado, se você, e aí existe uma consequência para quem utiliza protocolo pronto, aquele protocolo que você pegou na internet para quem chegou agora. Aquele protocolo que foi uma pessoa que fez e disse, ó, esse é um protocolo bom para trabalhar ansiedade na auriculacupuntura, para trabalhar dor na coluna, dor no joelho. Então, se você utiliza esse protocolo pronto, na grande maioria das vezes, você pode se tornar um auriculacupunturista, um auriculoterapeuta acomodado a trabalhar com protocolos. E aí chega um momento que o comodismo é tão grande de não pensar como tratar o paciente, mas sim só de utilizar aqueles pontos que todo mundo usa, utilizar só aqueles pontos que todo mundo indica, que você pode sim acontecer de um dia fazer uma sessão no seu paciente e você não ter o resultado. E aí no final da sessão, quando o paciente levantar e dizer eu não melhorei, eu não me sinto melhor, você vai fazer o quê? Aí você precisa sim ter já uma carta na sua manga para você pensar nesse momento. Peraí, se não funcionou esse aqui, eu tenho outro ponto que é muito bom. Eu tenho outra opção para tratar você. Porque o nosso intuito é quando acaba a sessão de auriculacupuntura, a queixa que o paciente nos trouxe, independente de qual for, ela tem que ter diminuído ou ela tem que ter sido o que a gente chama de debelado, ou seja, não tem que ter mais a queixa. E aí em quadros de dor, a gente consegue fazer isso. Tem paciente que chega com dor 8, dor 9, dor 10, que é a dor máxima que o paciente pode suportar, uma dor muito incômoda. E aí você vai e faz a auriculacupuntura, quando terminar a sessão, a dor dele está zerada. A dor dele está 3, está 4. Ele diz, olha, eu sinto um pouquinho de dor, mas agora eu já consigo mexer. Você observa, inclusive, que a aparência, a fisionomia do paciente é outra. Você chega para atender ele, tá ele bem murchinho, bem desmotivado, bem triste, às vezes choroso. Você sai com o paciente feliz. Então é isso que a gente quer com a auriculacupuntura, dar resultado. E no protocolo pronto, se você não sabe utilizar, nem sempre o resultado vem tão rápido e muitas vezes sim você corre o risco de não ter esse resultado tão eficaz como você imagina, tá certo? Um outro ponto que a gente precisa falar é que por ser muito abrangente o protocolo pronto, tá? Acaba que existe uma padronização de pontos e uma padronização de até como você entende esse pavilhão auricular, que é essa região da orelha do seu paciente. Como assim, Jéssica? Não entendi. Bora lá. Se você utiliza muito protocolo, você começa a ficar um tanto viciado, e aí entenda de novo, o protocolo já pronto, tá certo? Se você utiliza só esse tipo de recurso para tratar seu paciente, muitas vezes você começa a olhar o pavilhão auricular dele e só começa a visualizar aquilo do protocolo. Acaba que você fica muito restrito, você não consegue ampliar seus horizontes e ainda mais, você também não consegue identificar qual é o ponto certo no seu paciente. Coisa que no protocolo individualizado a gente consegue. O que seria o ponto certo no meu paciente? Tem lá no seu mapa de auriculacupuntura um ponto de fígado. E o ponto de fígado localiza-se em tal local da orelha, certo? Esse é um ponto que é padronizado. Mas quando a gente chega e avalia a orelha, a gente observa que, por exemplo, o formato da minha orelha é que não vai ser o mesmo formato do meu paciente. Tem pacientes que têm áreas da orelha que são coladas, que estão aderidas. E não quer dizer que a orelha do paciente é doente, não quer dizer que a orelha do paciente tem alguma anormalidade, é só o formato da orelha dele.
Da mesma forma que tem muitos pacientes que têm a cor do cabelo diferente do seu, que tem o formato do rosto diferente da sua, né? Do seu, a boca diferente da sua. Então, a questão do modelo corporal, que a gente chama de biotipo ou biótipo, muda também com relação à orelha. Então, cada paciente vai ter o seu formato de orelha. E se você fica muito viciado em determinar padrões na auriculacupuntura e não consegue pensar um pouco fora dessa caixinha e observar que a orelha do seu paciente tem um formato diferente daquela que você estuda e que por conta disso, talvez o ponto de fígado que estava lá no seu mapa que você estudou ou naquele artigo científico dizendo que era tal local, no seu paciente não seja naquele local. Talvez o seu paciente seja num local totalmente diferente, seja um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. E aí, se você fica viciado ou viciada em protocolos padrões, você acaba perdendo esse feedback, esse feeling, né? Esse detalhe que faz a diferença. Porque se você for mais assertivo no ponto de auriculacupuntura no seu paciente, o resultado lógico que ele é diferente, tá? Então, o protocolo pronto geralmente deixa o auriculoterapeuta, o auriculacupunturista mais acomodado para inclusive perceber essas diferenças nos seus pacientes. Não é à toa que tem paciente que talvez chegue para você e vai chegar para você chegando dizendo assim, olha, eu já fiz a auriculacupuntura com algumas pessoas e eu não tive o resultado que eu estou tendo com você. Então você tem alguma coisa que é diferente dos outros. E o paciente, por mais leigo que seja, não saiba sobre a técnica, ele percebe. E ele vai perceber nesses detalhes, tá? Um outro ponto que eu gosto de colocar aqui é que existe. Aí você pode estar pensando agora, professor, então quer dizer que tudo que envolve protocolos que são prontos, padronizados para determinadas situações é ruim, não presta? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que existem limitações ao se utilizar protocolos. E existe um momento correto de se utilizar um protocolo padrão. E qual é o momento correto de se utilizar um protocolo padrão? Principalmente quando esse protocolo padrão vai ser utilizado na primeira sessão junto do seu paciente. Como assim? Você foi lá atender o seu paciente, é a primeira vez que você está tendo contato com ele. Se você não conseguiu buscar um pouco do que ele quer, qual o tipo de tratamento que ele espera que você trate ele, ou seja, eu tenho dor de cabeça, você não sabe que eu tenho dor de cabeça e você vai vir me atender e você não sabe o que te espera, então nesse momento sim você pode utilizar protocolo pronto, porque você não se organizou ainda quais são os pontos, principalmente quando você não tem muita experiência no processo, para definir qual é o melhor ponto do meu paciente naquele momento. Então, nesse momento, sim, o protocolo pronto, ele é muito bom. Porque nesse momento você está tendo o primeiro contato com seu paciente. Nesse momento, você está coletando a história dele, você está tendo o primeiro contato com ele, de saber como é o perfil dele, o que é que ele espera do tratamento, o que é que ele quer que você melhore. Porque por mais que o paciente diga, eu estou vindo aqui para me tratar com você, ou eu quero que você me trate de tal coisa, essa tal coisa geralmente não é só aquela tal coisa. Então é muito incomum que a gente, ao atender um paciente, ele só traga uma queixa para que a gente trate. Geralmente, quando você vai conversar com o paciente, uma queixa se transforma em 5, em 6, em 10. É aquele paciente que diz, eu quero que você trate minha dor de cabeça. Mas quando a gente vai conversar com ele, tem lá dizendo, na sessão de aurículo, né, no protocolo, na anamnese do auriculacupunturista, tem lá, coletando a informação de você é hipertenso? Aí ele diz, sou hipertenso. Você é diabético? Sou diabético. Você, por exemplo, tem algum tipo de outra comorbidade? Eu tenho problemas, por exemplo, de artrose, eu tenho artrite. Então, quando a gente vai coletar a história do nosso paciente, na auriculacupuntura não é muito diferente. Ele não vai apresentar apenas uma queixa, ele pode trazer uma queixa, que é a que mais incomoda ele naquele momento, e ele espera que você trate aquela queixa. Mas quando a gente vai avaliar, uma queixa se transforma em várias queixas que incomodam ele nesse momento em pequeno grau, ou seja, não tem tanto incômodo em relação a essa queixa principal, mas que sim também está impactando na vida dele, que sim
pode ter relação com a queixa principal ou não. E aí, como é que a gente vai saber disso? Quando a gente avalia. Então, quando a gente começa a avaliar esse paciente mais a fundo, a gente começa a descobrir que tem muita coisa para ele tratar. E aí, por conta disso, o protocolo pronto, nesse momento, ele é muito bom. Então, no primeiro momento que você pode, inclusive, quem está começando na auriculacupuntura, na auriculoterapia, os primeiros pacientes acabam ficando nervoso. É um processo, é normal. Como qualquer profissional da área de saúde, o primeiro impacto no contato com o paciente, a gente sente. Então, nesse momento, você está um pouquinho mais inseguro, que você não tem essa destreza, não tem essa experiência de atender, e você está muito nervoso, então por que você ficar estressado ou extremamente nervoso para tratar seu paciente, quando na primeira sessão, sim, você já pode ter resultado com o protocolo pronto e trabalhar aquela queixa principal do paciente? E aí, uma das coisas que fazem com que o protocolo pronto demore para dar resultado ou não dê o resultado como se deve é a utilização indevida, como eu disse. Então, se você coloca na primeira sessão o protocolo e agora você vai levar os dados do seu paciente, vai para casa, agora vai estudar sobre ele, agora sim você tem condição de estabelecer um protocolo individualizado. E aí eu vou contar um segredo para quem está aqui comigo. Primeira coisa que você tem que pensar é pensar não na pessoa, não na doença que a pessoa tem, na verdade, mas sim na pessoa que tem a doença. E aí, por conta disso, no momento que você pensa fora da caixinha, você começa a entender que uma coisa que é obrigatória, que tem que constar no seu protocolo individualizado, é sempre tratar a causa. Que é uma coisa que na grande maior parte dos protocolos prontos muitas vezes não aparece. Por quê? Porque como eu não coletei informações e eu não estou trabalhando naquele caso específico, e sim é um dado generalista, são pontos generalistas, eu acabo não sabendo qual é a causa. Porque ansiedade, por exemplo, tem diversas causas. Dor de cabeça tem diversas causas. Insônia tem diversas causas. Então como é que num protocolo pronto eu vou conseguir trabalhar a causa também? Tão bem quanto um protocolo individualizado. Então, por conta disso, na auriculacupuntura, para você definir, tem que colocar quais os pontos que eu tenho que colocar no protocolo individualizado. Principalmente pontos que trabalhem a causa que está gerando a queixa do seu paciente. Tem que ter ponto que trabalhe causa. Do contrário, você vai estabelecer aquele protocolo e você não vai ter resultado, ou na mesma sessão ou a longo prazo. E aí uma coisa que quem utiliza protocolo pronto acaba esquecendo é reavaliar. Existe uma necessidade muito grande para quem trabalha com auriculacupuntura de forma séria, que quer ter resultado, quer gerar impacto na qualidade de vida dos seus pacientes, é reavaliar sempre. Então você fez uma sessão, você no próximo momento que você encontrar o paciente, você tem que perguntar como é que ele se sentiu durante a semana. Pede para ele dar um feedback. Pelo menos 24 ou 48 horas depois da sessão. Como é que o senhor ou a senhora se sentiu? Como é que você está? Por que isso é importante? Porque esse dado me diz se os pontos que eu utilizei surtiram efeito. E se não está surtindo efeito, não é para você se desesperar. O protocolo que eu utilizei não foi bom. Então você vai ter que reavaliar o seu protocolo, seja ele pronto ou não. E aí no protocolo individualizado a gente consegue reavaliar sempre o paciente. E o fato de reavaliar sempre o paciente faz com que a gente consiga, de fato, saber qual o ponto que a gente está errando. Qual é o ponto que não está sendo bom para esse paciente. Qual o ponto que eu tenho que trocar. Como é que eu devo fazer o protocolo para ele. E aí essa é uma grande vantagem que o protocolo individualizado traz. Mas que ele é muito bom utilizado, ele é muito bem utilizado e ele é muito bom para ser utilizado para que a gente possa acompanhar essa evolução do paciente. Tá? Já o protocolo pronto, só revisando, ele é muito bom para a gente utilizar na primeira sessão, para principalmente quem ainda está iniciando no processo de atender grande volume de pacientes, começar a ficar mais seguro e mais tranquilo, ok? Um outro ponto que eu coloquei aqui é que as pessoas confundem tratamento com protocolos prontos. Não é porque eu tenho um protocolo já pronto que esse é o protocolo que eu vou utilizar em todos os tratamentos, não é. Tá? No tratamento, eu vou definir quais são os melhores pontos para utilizar da auriculacupuntura nesse paciente que são bons para ele. Então, no processo de tratamento, eu vou alterar esses pontos constantemente.
Então, uma sessão o paciente vem com tal coisa, eu coloco tais pontos. Em outra sessão ele já está melhor, então eu posso investir em outras coisas que ele precisa. Então, isso muda com o passar do tempo, tá? E aí, uma coisa que a gente precisa entender é que não é porque existem protocolos prontos que eu não posso montar o meu protocolo. Você pode sim montar o seu protocolo. E o seu protocolo, ele pode ser baseado inclusive na experiência que você tem junto com seus pacientes. Eu, Jéssica, tenho vários protocolos que eu montei baseado na minha experiência com pacientes em atendimentos há mais de 9 anos com auriculoacupuntura. Então, na minha cabeça, eu já tenho protocolos que são fixos para determinadas coisas, mas que eu sei o momento certo de utilizar, porque tem alguns momentos que quando eu colho outras informações de paciente, eu sei que para aquele paciente aquele protocolo não vai funcionar, tá? Então, a gente consegue sim fazer isso. E aí você pode até dizer, sim, Jéssica, mas se mesmo mediante tudo você está dizendo, né, que protocolo pronto tem os pontos negativos que devem ser avaliados, mesmo assim eu ainda sou aquele profissional que quero me manter utilizando o protocolo pronto. Tem algum problema com relação a isso? E aí, quando eu estava estudando essa semana, porque constantemente eu estou estudando, a gente precisa se reciclar sempre, quando eu estava estudando, eu encontrei uma passagem que eu trouxe e que eu vou ler para vocês aqui, que é uma passagem de um livro que trabalha muito bem a relação da auriculoacupuntura, da auriculoterapia e as emoções que o paciente traz. E aí nesse livro eles falam sobre um capítulo sobre protocolos. E aí veja o que ele diz com relação a protocolos. Os protocolos servem como ponto de partida para a ação terapêutica, ou seja, para o início de um tratamento. Mas eles são guias para essa ação terapêutica, ou seja, eles te mostram o caminho por onde você deve iniciar esse tratamento. Porém, não é uma receita acabada para cada patologia, para cada doença, ou seja, não é uma receita que deve ser cumprida sempre. É a mesma coisa quando você pega uma receita pronta em algum site e que você vê que não ficou tão bom, que para você, o seu paladar, você prefere com mais açúcar, menos açúcar, com mais sal, menos sal, com talvez um pouco mais de chocolate, um pouco menos de chocolate. Você pode utilizar a receita desse bolo no primeiro momento, mas você observa que conforme você vai utilizando essa receita, você vai começando a pegar macetes e entendendo que para você é melhor fazer essa adaptação a essa receita acrescentando tal coisa. É a mesma coisa quando a gente utiliza protocolo. E ele ainda acrescenta outra coisa. No livro diz assim: as receitas prontas são sempre condenáveis, porque tratam os seres humanos como robôs. Ou seja, utilizar sempre um protocolo que é pronto, que não se foca no paciente e não na doença dele, que você não tem essa mentalidade onde você entende o porquê você está utilizando aqueles pontos, mas só está utilizando porque livro tal, fulano de tal disse que era bom, então eu vou utilizar. Então você sai da possibilidade de que seu paciente ele apresenta peculiaridades que são inerentes a ele. Ele apresenta questões que fazem parte dele e não fazem parte de outros pacientes. E aí você para de tratar esse paciente como um ser humano e começa a tratar esse paciente como alguém robotizado, um robô. É isso que esse livro traz. Vejam como é sério você adotar o protocolo no momento errado, de forma errada, tratando o paciente que não tem indicativo nenhum para esse protocolo, tá? E aí, qual a importância de um protocolo individualizado? Quem está aí com papel, caneta nesse momento? Anota, porque essa listagem que eu fiz foi baseada nos livros que eu já li, foi baseada nos cursos que eu já fiz e é baseada na minha experiência profissional. Então, qual a importância de você chegar, sentar, parar, estudar sobre o seu paciente, pensar quais são os melhores pontos e utilizar na auriculoacupuntura um protocolo individualizado? Primeiro ponto é que você estuda sobre o seu paciente. E aí muitas pessoas perguntam, mas peraí, eu vou estudar sobre o meu paciente, além de coletar as informações, também sobre a orelha dele? Com certeza. A orelha do seu paciente, ela fala, né? O seu paciente, ele tem a vida dele toda registrada aqui. Para quem está acompanhando meus stories, já deve ter visto que eu pego fotos de pessoas de orelhas reais, ali não é nada fake. Pego essas fotos
e eu começo a analisar essas fotos dizendo que eu estou vendo. E a quantidade de pessoas que entram em contato pelo direct dizendo acertou, é isso mesmo, como é que a senhora conseguiu identificar isso? Porque a orelha do paciente fala. Então você fazer um simples registro fotográfico, tirar uma foto dessa orelha, levar para casa e estudar sobre a orelha do seu paciente, ver o que ela está falando junto com a entrevista que você fez, te dá armas para saber quais são os melhores pontos e o que é que você tem que trabalhar nesse paciente. Um outro ponto que você precisa anotar aí é que você precisa entender o que seu paciente ele tem como causa e não como consequência. Eu sempre bato nessa tecla, mas muitos auriculoacupunturistas ignoram a existência disso, querem chegar e só trabalhar o ponto do sintoma, o ponto do problema do paciente. Aí ele melhora na hora, só que a longo prazo ele não está evoluindo com você. Na hora que ele retira o estímulo, seja uma semente, o que seja que você coloque stipper, ele volta a estar como ele estava antes. Então, a gente observa que aí não está tratando causa, só está tratando sintomas, ok? O outro ponto é que, na hora que você utiliza um protocolo individualizado, você aumenta a chance de resultados rápidos e eficazes com o seu paciente. Se você aumenta a chance, aí traz consigo uma consequência que é você torna-se autoridade para esse paciente. Esse paciente enxerga você como um profissional que sim deve atendê-lo cada vez que ele tiver alguma necessidade. Então ele não vai chegar e trocar você pro terapeuta, porque ele enxerga em você o terapeuta que ele precisa para tratar a queixa dele, tá? Além disso, você se torna referência. Traduzindo, isso é o quê? Se tornar uma referência. Eu sou uma referência para muitos pacientes. Tem paciente que diz, olha, você não tem vaga, mas eu vou esperar você abrir vaga porque eu quero ser atendida só por você. Isso quer dizer que para esse paciente eu sou uma referência e que ele deposita confiança no meu trabalho. Ele deposita credibilidade, ele deposita fé que sim, o que eu faço funciona e que sim, eu vou resolver o problema dele. Então, se você define protocolo individualizado, você consegue fazer isso. Ah, mas professora, eu posso fazer uma mescla então? Eu posso chegar a atender um protocolo pronto e acrescentar pontos nesse protocolo que eu acho que para esse paciente seriam úteis e que no protocolo original não tinha? Com certeza que você pode. Você não só pode como deve. Para quem também está me acompanhando nos stories, sabe que eu postei agora há pouco tempo um resultado de uma aluna nossa do curso. Então teve uma aluna nossa que ela pegou um protocolo que a gente tem para trabalhar dor de cabeça. Então imagina, ela teve uma paciente que estava com uma dor de cabeça muito forte. E aí nesse momento ela pensou, peraí, para agora eu vou utilizar o protocolo, por que não? Primeiro contato, primeira sessão, vou utilizar o protocolo que Jéssica colocou lá e a equipe dela colocou para dor de cabeça. E aí ela utilizou, só que durante o protocolo ela pensou, peraí, essa paciente também tem ansiedade. Então por que eu não posso trabalhar junto com a dor de cabeça pontos para trabalhar essa ansiedade dela? Então o que foi que ela fez? Essa nossa aluna, ela pegou o meu protocolo, que já estava lá prontinho para ela, adotou esse protocolo e fez adaptações mediante a necessidade que ela encontrou na paciente. Não preciso dizer que o resultado ele foi certeiro. Tanto que ela nem terminou o protocolo e a paciente já relatou no meio do caminho que já tinha melhorado da dor de cabeça. Que inclusive também estava enjoada e melhorou do enjoo. Então veja que sim, a gente consegue utilizar protocolos prontos junto com protocolos que você pode pensar naquele momento de forma individualizada para o seu paciente. Mas para que isso aconteça, para que esse start, esse clique aconteça, você pense, tal ponto também seria bom, você precisa entender. Esse ponto pode ser utilizado junto com esse protocolo? Esse ponto, para esse paciente, pode ser utilizado ou tem alguma contraindicação mediante a história que eu coletei desse paciente? Esse ponto, ele se encaixa no protocolo que eu vou utilizar? Ele não vai acabar inibindo algum outro efeito que eu fiz? Ou não vai ter tanto resultado? Então tudo isso você tem que pensar quando você adapta esses protocolos que já estão prontos, ok? E aí, uma outra coisa que a gente precisa pensar é que para ter resultado com o protocolo, a gente precisa entender o ponto que a gente vai utilizar nesse protocolo. Então não adianta
você chegar, estudar a técnica, fazer a auriculoacupuntura e só chegar e colocar pontos que são sintomáticos. Você precisa sim estudar a função dos pontos, para que cada um serve, e também entender o seu paciente para saber em que momento eu utilizo aquele ponto. Talvez na primeira sessão não seja bom aquele ponto, mas talvez na quinta sessão seja um ponto seja muito bom para aquele paciente. Então tudo isso você precisa avaliar quando você adota protocolo.